Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando tiverem a ver isto. Hoje venho-vos falar sobre algo que creio que está relacionado com honestidade, coragem, que acabam por também estar muito associados em si. Estes dois temas eu vejo a honestidade como uma forma de coragem, dentro de inúmeras, se calhar, formas que há do tal tema coragem, fazendo a referência ao vídeo de ontem, e em especial no que diz respeito a conviver, falar, a dar-nos a conhecer e queremos conhecer outras pessoas, só que por falta de arranjar uma melhor expressão para isto tudo, ou simplesmente uma palavra que até seja correta, caso isto de algum modo até seja errado, fico por aqui a nível de introdução. Vou tentar dar-vos algum exemplo um bocado mais fácil de perceber aquilo que quero falar sobre. No entanto, aviso já de antemão que estou um bocado cansado e acho que isso denota bastante. E vai-se notar à medida que eu estiver a gravar aqui a RD e portanto sou capaz de andar assim um bocadinho às voltas. Peço desculpa já de antemão, mas vou fazer porque para que tal não aconteça. De qualquer modo, ficam aqui os disclaimers e a introdução. Bora lá. Então, imaginem, se calhar, por exemplo, falando para os rapazes, para as raparigas eu sei que também há, mas falando para os rapazes, imaginem, estão a andar na rua e vê uma rapariga, pá, vocês acharam absolutamente linda, lindíssima, bela mesmo, bela, mais que bonita, mais que gira, está bela, mais do que a aparência, há ali algo que não conseguem bem descrever o que é e será que estamos a romantizar demasiado o momento? Quer dizer, tipo, só vimos uma pessoa. E penso, pá, olha, uma rapariga mesmo, bela, uma menina, uma mulher mesmo bela. E continuam a andar, ok? Imaginem, num outro cenário, que vê alguém com uma t-shirt ou uma sweatshirt da vossa banda de música preferida. E tipo, lembram-se, esta banda é mesmo de graça. Não sabia que também havia mais pessoas que também curtiam tanto delas, a ponto de vestirem roupa sobre a banda e também não dizem nada e seguem. E imaginem que alguém, por algum motivo, está a contar uma história e vocês acabam por também estar lá ao pé e pá, acabam por estar a ouvir a história, não para bisbilhotar, mas quase que é impossível não ouvir, porque vão reparando que é uma história de facto bastante interessante, seja por ser um bocado mais dramática, ou por ser um bocado mais parva, ou por ser um bocado mais engraçada, o que for, e ouvem, não dizem nada, ok? Ou veem alguém, como por exemplo, estão a andar, que tem os atacadores adaptados, e se calhar até tiveram alguma experiência mais recentemente, vocês, ou alguém mais próximo a vós, em que aquilo correu mal, mas pronto, também não dizem nada, ok? Simplesmente seguem, isto tudo, nestas histórias todas, reconhecem algo que vos chama a atenção, não necessariamente importante, mas que vos chama a atenção, e sobre o qual poderíamos fazer algo relacionado a expressar um gesto de amor, ok? Algum gesto afetuoso. E não vou dizer que não é por fazermos isso que por vezes, sem querer ou de propósito, estão algumas intenções secundárias por trás. Quando é de propósito, pronto, já não sei até que ponto é que isso pode considerar um gesto amoroso ou um gesto afetuoso. Mas, por vezes simplesmente aquilo vem ao de cima, meio que quase que de forma natural e simplesmente o que poderemos fazer nessas situações é reconhecer que, ok, eu sei que está a haver este tipo de tendência, no entanto, alto e para o baile, se não estiver alinhada comigo, mesmo que seja um bocado estranho na altura, hei de agir de uma forma que eu sinto que seja mais correta. Mas não vou abdicar desta oportunidade para expressar este pequeno gesto de amor, este afeto. E, sobreviver, isto por si só é um bocado estranho, não é? São poucas as pessoas, em especial, eu pelo menos sei que as que conheço são mesmo poucas, quando estão num tipo de situação como as que vos descrevi há pouco, ou semelhante, no qual de facto reparam que existe ali uma possível ponte entre elas e a tal pessoa, em que, pronto, aproveitam esse tal momento, essa tal situação para simplesmente falarem, darem-se a conhecer e quererem conhecer outras pessoas e, pá, falarem sobre algo que repararam, que acharam interessante, que acharam bonito, que acharam
no primeiro caso atraente, quase como se fosse um crime. Puxar conversa e expressar isto, ok? E preferem simplesmente continuar calados. Quer quando se trata em algo que simplesmente, pá, provavelmente pela sua ausência também não vai piorar nem o nosso dia nem o da outra pessoa, no momento em especial no que diz respeito ao nosso dia. Já vou falar um bocadinho mais para além desse momento, será que pior ou não. Mas até também em casos onde de facto poderíamos salvaguardar não, poderíamos ajudar bastante a outra pessoa, ok? Como por exemplo dos atacadores estarem desapertados. Pá, por exemplo, imaginem que estão numa escada rolante, não sei se sabem, mas os atacadores quando ficam presos em escadas rolantes, a coisa não é bonita. E é muito isto. Vemos aqui pontos, possíveis pontos, entre nós e outras pessoas e não aproveitamos para tentar construí-las, para tentar caminhar um bocado sobre elas e ver onde é que dá, ok? Seja por repararmos que há ali algum risco e não queremos correr risco, estamos bem como estamos, não é preciso dificultar a nossa vida, afinal de contas nem sequer conhecemos a outra pessoa. E também porque, epá, é estranho, isto também não nos fazem a nós, porque é que estaríamos a fazer aos outros. Não nos fazem a nós, isto é, também não puxam por conversa connosco, e quando puxam nós também às vezes tentamos nos empurrar, não é? Tipo, não leves a mal, mas eu não conheço lado nenhum e também não estou com intenções de conhecer, portanto, vá, eu... E temos muito esta abordagem, estão a ver? Se calhar não exatamente por estas palavras, não exatamente situações como estas que descrevi, mas temos muito disto, ok? E é aqui que eu acho que se insere aqueles tais temas de honestidade, de coragem e de nos queremos preocupar com os outros e dar-nos também a conhecer. E conhecê-los também. Conhecê-los, conhecê-las também. E não custa muito. Estão a ver? Porque é mesmo isso. Nós, se prestarmos atenção às pessoas, vamos ver que há pelo menos uma coisa. Às vezes de forma mais aparente, outras vezes de forma bastante pouco aparente, mas há ali algo que nos pode unir, ok? A música que estão a ouvir, a banda, acharmos alguém atraente de algum modo, seja a nível de beleza, seja a nível, se calhar um bocado mais intelectual, seja a nível whatever. Enfim, conseguimos arranjar imensas formas de apreciar a presença do outro, ou da outra pessoa, e tentar complementá-la, ok? Com a nossa, e tentar também convidar essa pessoa a complementar a nossa presença com a sua. Só que fazer isto expõe-nos, até certo ponto, a um tipo de rejeição, ok? E lidar com esse tipo de rejeição parece parte de, parece que eu estava mesmo a pedir por isto, quer dizer, a puxar este tipo de conversa, o que é que estava à espera que acontecesse? Ou se calhar estavas à espera de que acontecesse, até poderia ser uma espécie de um pipe dream, uma cena assim lunática. Principalmente rapazes quando pensam, é aqui que eu vou conhecer a minha namorada. Não sei se é bem assim que funciona, mas isto para vos dizer que simplesmente poderem-se e darem-se ao espaço e à energia de tentarem de paredes aproveitar uma oportunidade de alegrar o vosso dia e também o de outra pessoa, vale muito mais que qualquer risco e que qualquer impacto, será um bocado mais negativo desses riscos, ok? Contanto que cumpram com princípios de decência mínimos, né? Princípios mínimos, de decência humana. It's not that deep, estão a ver? Não é assim tão assustador, tão avassalador, tão implacável. Às vezes pode não ser bem recebido, mas isso depende da outra pessoa. Também depende de nós, de certo modo, mas acima de tudo depende da outra pessoa, ok? Não sabemos não conhecemos a sua circunstância, não sabemos, não sabemos praticamente nada sobre a pessoa. Temos só uma ideia e é uma ideia bastante vaga porque simplesmente acabamos de vê-la. Por vezes até nem conhecemos bem as pessoas que nos são mais próximas e até mesmo nós mesmos, quanto mais estranhos e estranhas que vemos na rua. Mas há sim coisas um bocado mais básicas e um bocado mais universais no que diz respeito a criarmos pontos entre nós e outras pessoas. Fazendo tudo um grupo todo ao qual chamei nós. E no que se trata de situações onde podemos expressar algum afeto, algum amor, de certo modo, seja de uma forma bastante mais leve, seja de uma forma se calhar um bocado mais íntima,
que é um bocado raro de se fazer e de oportunidades dessas acontecerem no que diz respeito a conhecermos e darmos a conhecer estranhos. Pá, mas mesmo sendo coisas mais leves, se calhar ainda melhor, por serem coisas e momentos mais leves, acho que devemos fazer por aproveitar, ok? Mesmo que nunca mais vejamos a pessoa, mesmo que essa pessoa se esqueça disso passado 15 minutos, mesmo que nós nos esqueçamos disso passado 15 minutos, aproveitarmos o momento, ok? E se calhar plantamos ou ajudamos a plantar uma semente na outra pessoa, de tal semente esta que um dos seus impactos, por exemplo, para além de alegrar o dia, será também numa próxima situação onde vir alguém onde também poderá ter ali alguma oportunidade de criar uma ponte com outras pessoas, também aproveitar. Estão a ver? Pode ser só um pipe dream isto, mas quase que conseguimos criar como se fosse uma onda de calor humano até certo ponto, ok? E portanto, se quiserem pensar assim em algum princípio um bocado mais nobre, etc., podem pensar nisto. Assim como podem simplesmente pensar naquilo que vos tinha dito antes de estão a aproveitar um momento, uma oportunidade, para alegrarem o vosso dia e ao mesmo tempo também alegrar o dia de outra pessoa. E, caso nenhum nem outro aconteçam, não se esqueçam, voltando a falar, ou puxando aquilo que disse de o dia não nos afeta de forma negativa, pelo menos no momento. Ao fazermos isto, que já disse pá, há 5 ou 6 minutos do próprio dia, isto é, caso não o façamos, não nos afeta negativamente no próprio dia, é provável que tal seja o caso, mas afeta a nível de identidade, porque escolhemos ser uma identidade de uma pessoa que tem receio de se expor e de se dar a conhecer, de expressar gestos de amor barra afetuosos. Quer seja com estranhos, quer seja com pessoas que nos são conhecidas. Porque tal como vos disse, já em algumas RDs, somos sempre nós mesmos e mesmas. Portanto, é normal que, tal como vos disse também, embora algumas características tenham mais facilidade, características nossas tenham mais facilidade em vir ao de cima em dadas circunstâncias do que em outras, quando reparamos que são circunstâncias, barra características, peço desculpa, quando reparamos que são características nossas, pá, que nós gostaríamos que estivessem mais presente na nossa vida, por exemplo, amor e a forma como o expressamos, barra, ele existe na nossa vida, devemos sim também procurar as várias situações, as várias temas nos quais nós sentimos um bocado mais de dificuldade, mais fricção em expressar amor, em encontrar amor. E este pode ser um desses casos, assim como pode não ser, ok? Isto não tem nada a ver com a vossa experiência, isto que eu vos acabei de falar, não tem nada a ver com a vossa experiência, mas eu acho que é algo bastante comum, ok? Portanto, sim, não estou a dizer que saiam à rua e quando viram um estranho dêem-lhe um abraço, não é tipo o OCC, mas pá, quando tiverem whatever that may be, assumindo que é um sítio seguro, e repararem que isto provavelmente fazer isto vai dar-me a reforçar uma identidade que eu sinto que é positiva para mim e ainda melhor que isto, pelo menos no momento, vou acabar por conseguir aproveitar uma oportunidade de alegrar o meu dia e da outra pessoa. E portanto, digam, não custa nada dizer de yo, ganda t-shirt, man, boa da ficha de dar dessa banda, ou tudo, acabei de ver estes sapatos, tipo, banger fire, banger fire, banger sapatos. Podem usar as pessoas assim, bué da parvas, bué da totós, bué da Gen Z-like. Assim como podem simplesmente dizer as coisas como elas são. No primeiro caso de tal de raparigas, de olha, reparei em ti e acho que estás lindíssima. E podem dizer o que é que acharam que está lindíssimo. Ou, olha, estás com os adaptadores desapertados, cuidado ali à frente, por causa disto, aquilo e aquilo outro. E pronto. Depois a pessoa reage e encaixa da forma que reagir e encaixar. Mas a bola já está do lado da outra pessoa. E a forma como nós reagimos à sua reação é também uma bola que está do nosso campo, ok? Portanto, mesmo que reaja de uma forma que não seja nem de perto nem de longe, até aquela que gostaríamos que reagisse oh, sim, que fosse a sua reação, acabamos também ter aqui uma outra oportunidade para aproveitar não, acabamos sim por ter uma outra oportunidade para conseguirmos desenvolver-nos até certo ponto, a forma como reagimos e encaixamos quando as outras pessoas estão, se calhar, chateadas ou frustradas ou whatever, um bocado mais negativo em relação a nós, ok? Também é uma outra oportunidade. Enfim, isto para dizer, mesmo quando as coisas não corram como planeado para o negativo, dá para ainda assim aproveitar para tornar isto uma oportunidade de crescimento, e então quando correm de forma positiva, onde conseguimos alegrar o nosso dia ou da outra pessoa, é daquelas coisas quando depois, se calhar, nos formos tentar
deitar, lembramos-te de, ainda bem que eu fiz isto, olha, fico bué da contente. E, não se esqueçam, é um processo, não é sprint, é maratona, um passo cada vez, e chegaremos lá, ao nosso querido destino, e desejado também. Mas, para isso, é preciso termos as tais boas atitudes corajosas e honestas. E, já estou a esticar 15 minutos e 20, até à próxima. Fui!